O maior desafio de um constelador, eu vou te falar qual que é. Não julgar. Entende? Felipe, você sabe quantas mulheres eu atendo que já foram abusadas? Você tem noção? Porque Eu gostaria que fosse um número baixo. não. Na verdade, o número que aparece na televisão nunca vai ser o número real, porque na verdade o que elas falam pra mim, elas não vão falar em qualquer formulário de censo. Entende? Então, isso é muito difícil. Eu sou uma mulher. Entende? Então, é muito difícil eu fazer um trabalho onde eu vou ter que trazer para essa mulher a figura de quem o abusou. E ela vai precisar dar lugar a essa pessoa. Porque se ela excluí-lo, porque socialmente se espera isso, moralmente se espera isso dela, entende? Se ela excluí-lo, quanto mais ela exclui, mais ele está presente na vida dela. Mais as consequências daquele ato que às vezes aconteceu quando ela tinha 7 anos de idade vão acompanhá-la aos 37, aos 47. Você entende? Então, isso é muito difícil de fazer. Sim. A principal dificuldade do constelador, de um constelador que realmente está ali de forma fidedigna e idônea para ajudar, para atuar, não é nem ajudar, para atuar no sistema familiar daquela pessoa, é não julgar. Eu não posso julgá-la, eu não posso sentir pena dela. Eu não posso. Entende? Eu não posso julgar o outro. E isso é muito difícil. Porque não é isso que a sociedade, que a moral quer. É como eu te disse, do que a sociedade, o que protege a sociedade, do que a sociedade é feita? De valor. É valor. Entende? Então, para um valor social, que é não aceitar um abusador, a gente perde uma pessoa, porque a gente vai perder essa pessoa. E a gente vai perder essa também. A que foi abusada. E o abusador, a gente perde ambas. Você entende? Quando uma coisa dessa acontece, todo mundo perde. E a solução não está naquilo que a sociedade impõe como um valor cristão, moral. Não tá. Tá nos dois se olharem de novo. E isso a gente faz numa constelação familiar. Só que isso é muito difícil, obviamente, eu entendo. Né? Eu entendo, a maioria das vezes que a gente conversa esse tipo de assunto, chove de pergunta, tipo, então a constelação, por exemplo, defende um abusador. A constelação ela não defende ninguém. A constelação mostra algo. Ela mostra. Na verdade, porque seu papel nesse caso específico deve ser fazer aquela pessoa enfrentar e resolver aquela questão. Exatamente. Ela vai ter que olhar para aquela dor, vamos dizer ali, entende? E dar um lugar para aquilo. É o que a maioria de nós não pode fazer de forma espontânea, inclusive porque os valores sociais e morais não nos permitem. É porque aí você meio que tem que transformar aquele abusador que, para mim, não... Eu, enquanto não profissional, enquanto pessoa comum, não vejo como pessoa já. E aí você tem que enxergar aquele ser como uma pessoa. Porque assim, vamos tornar a coisa mais difícil? Vamos falar que o abusador é o pai da pessoa? Eu acabei de te falar que a gente recebe tudo dos pais, que não tem como pagar o pai. Imagina se essa moça está conseguindo viver como alguém que foi capaz de receber a vida do pai. Ao preço e ao peso que foi para ela. E teve que conviver com isso por provavelmente muito tempo até. Não é simples. Não são coisas que socialmente são aceitáveis. As leis jurídicas, a legislação, né, as leis, elas existem para que essa pessoa seja penalizada socialmente e moralmente. Esse é um ponto. A constelação não trabalha com isso. Ela trabalha com outro nível desta mesma dinâmica. Um nível da alma. Aquela moça, ela não exclui... eu coloquei o pai para ser mais difícil, mas pode ser um abusador, tipo um parente, um tio, um amigo. Ela tem ele dentro dela. Entende? Ela conserva. Ela conserva. Justamente porque ele não pode ser aceito. Moralmente, ele não pode ser aceito. Eu presenciei um caso na justiça criminal, já atuando com constelação familiar nesse inteirinho, de uma moça que estava se... De uma moça não, ela tem 13 anos, é uma menina, né? Ela estava se cortando. Ela estava se mutilando. Sim. E, na verdade, ela sofreu um abuso do pai. Foi abusada pelo pai. E esse pai foi preso. E nesse movimento que foi feito ali, percebeu-se que essa menina se mutilava como forma de perder a vida. Entende? Sim. Por conta de pagar esse pai o fato dele ter ido para a cadeia. Tipo, uma punição. É uma punição para ela própria da punição que o pai estava vivendo. Entendi. Porque ela ama ele. Ela é leal a ele. Ela recebeu a vida dele. Entende? Só que como você fala isso igual agora, eu corro o risco, não, mas peraí, Juliana,
Isso não faz sentido. Faz sentido. Muitas pessoas fazem mal para si. Autossabotagem, procrastinação, não que você quiser dar aí, hoje tá cheio de nome. Depressão e tudo mais, só porque não pode receber a vida ao preço e ao peso que foi para os pais. Muitos de nós. Entende? Então a solução, infelizmente, não está nos valores morais, naquilo que a gente vê na manchete da televisão. A solução está em olhar para isso e dar lugar. Se essa menina puder dar um lugar no coração dela para um pai que vai para a cadeia, ele tem que cumprir a pena. Socialmente, isso precisa de reparação. Correto. Mas no outro nível, no nível de alma, entende, com ela tem que ter o direito de acessar esse pai. Entende? Mas ela tem que aceitar também? Acessar significa aceitar? É aí que tá. Nós temos uma grande diferença entre aceitar e concordar. E talvez a sua pergunta seja no sentido de concordar com o que ele fez. Não, né? Não foi nem concordar. Mas aceitar... Foi viver... Ela tem que achar uma maneira de meio que viver, né? Sim, ela tem que aceitar como foi para ela, para que ela consiga fazer algo de bom com a própria vida. E a maior dificuldade de qualquer um de nós é aceitar o que nos aconteceu. Não é concordar. Eu não tenho que concordar com tudo que os meus pais fizeram, inclusive como casal, para que eu não repita. Mas eu tenho que aceitar que foi assim que a vida veio até mim. Deles, naquela forma de casal. A aceitação é quase que a gente falar o leite derramado, entende? Sim. Não tem como não aceitar o passado. O passado é inevitável. A aceitação é um olhar para o passado. Tudo que te aconteceu, você tem como mudar? Não. Se você não olhar, a maioria de nós não olha. Se você não olhar, você vai ficar mais preso nele do que se você for lá, num processo terapêutico como esse, entre outros, existem outros, for lá, olhar, dar lugar, e aí sim você vai seguir adiante. Porque é a sua história. Só que você tá vendo que não é simples, né? Não é simples. Não é. Mas realmente, porque não tem mais o que fazer, né? Já é uma coisa que aconteceu, a pessoa tem que arrumar uma maneira de viver a própria vida, Sim. porque às vezes vai ficar remoendo isso, e que não tô nem tirando a razão, né? Não, porque é um trauma tão grande que... Nós não podemos dizer que não seja injustificado, né? Tem uma total justificativa, mas é a nossa vida que está em jogo, é a nossa felicidade que está em jogo. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.